Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje a gente pode fazer esse vídeo aqui num tom mais leve, num tom mais feliz. Afinal, a gente não só vem de uma vitória seguida, como de duas vitórias seguidas. E, cara, eu acho que isso é muito bom. É gostoso poder chegar aqui e gravar um vídeo tranquilo e gravar um vídeo feliz. Afinal, até a gente ganhar duas partidas, a gente falava que o Santos vinha de 5 empates seguidos, não conseguia ganhar de ninguém, a gente estava preocupado com o trabalho do Cuca. Porque a gente via algumas coisas positivas, eu até falava isso nos vídeos, né? Mas a gente tinha medo se ele ia crescer ou ficar naquele nível e depois começar a baixar, né? Uma coisa que aconteceu em todos os trabalhos dos técnicos recentes no Santos, pelo limite do elenco, ele alcançou um teto e depois decaiu. E o do Cuca, nosso medo era esse. Ele ter alcançado esse teto, que foi manter essa margem de empates, e depois decair, e meu Deus. Só que, graças a Deus, pelo menos por enquanto, o que está acontecendo não é isso. O Santos cresceu, chegou nesse teto e continua crescendo um pouquinho mais. Está melhorando um pouco e vem de bons resultados. Então esses 5 jogos, que são 5 empates seguidos, se tornam 6 jogos, não, 6 ou 7 jogos de invencibilidade do Santos. E se tornam números bem positivos, que se afastam do aproveitamento inicial do Vojvoda, inclusive. E que são bem positivos para a gente poder fazer uma análise do Cuca como um trabalho positivo. Eu acho que assim, independente se você é contra ou a favor dele ter vindo para o Santos, se o Cuca tá tendo um trabalho positivo, quer dizer que o Santos está indo bem, a gente tem que ficar feliz por conta disso, né? A gente quer o bem do nosso clube. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre esse jogo. Eu acho que a gente vai ser um vídeo muito mais de elogios, de coisas positivas do que coisas críticas. Tem um ponto apenas que eu gostaria de apontar, que eu me preocupei tanto no jogo contra o Bragantino, quanto no jogo de hoje, que tem a ver com, primeiro, segurança defensiva inicial, segundo, ainda uma certa dificuldade de criar em alguns momentos, e terceiro, espaços dados ao time adversário, que por falta de qualidade técnica para mim não foram aproveitados, mais que eu percebi ali. Mas vamos falar um pouquinho disso, vamos falar um pouco também da estratégia de jogo utilizada pelo nosso técnico e como ele encaixou, pelo menos nos dois modelos de jogo que a gente enfrentou, seja contra o Wagner Mancini do Bragantino, seja agora contra o Seabra do Coritiba. Então, sejam muito bem-vindos ao vídeo, peço o like, sua curtida, sua inscrição e bora fazer este vídeo. Vamos lá. Inicialmente a gente pode falar que esse jogo acabou em um 2-0 para o Santos, né? Fora de casa, um resultado muito importante para o Santos se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. O São Paulo, por exemplo, acabou de cair. E como sempre nos vídeos eu começo fazendo uma análise do técnico, então eu vou começar falando um pouco do Cuca. Eu acho que ele teve uma estratégia de continuar o elenco que ele fez, aí eu deixo um elogio ao Cuca, que é a coragem de tirar o Gabigol do time. Com o Gabigol a gente estava tendo um quarteto de criação muito interessante, eu acho que o Santos até estava criando mais nos jogos contra o Bahia, contra o Fluminense, mas a gente sofria defensivamente. Esse sofrimento defensivo estava trazendo resultados ruins. Afinal, a gente não conseguiu ganhar do São Lourenço, não conseguiu ganhar do Bahia, não conseguia ganhar do Fluminense. A falha defensiva estava gritante ali e era um problema recorrente no Santos. Ele tira o Gabigol no jogo contra o Bragantino. Eu acho que até o Santos perde um pouco de criação ofensiva, tanto no jogo de lá quanto hoje, mas ganha em segurança defensiva. Então parece que encontrou um equilíbrio melhor da equipe. Isso resultou em 2 vitórias. Então a coragem do Cuca de tirar o Gabigol, uma coisa a ser elogiada. Inclusive parece que ele, não sei se está em acordo, mas parece que o Neymar cansa, ele também tira o Neymar. Antes parece que o Neymar era intocável, ninguém podia substituir o Neymar. Isso também me deixa contente. E o Santos joga numa estratégia que a gente sabe qual é. Defensivamente é um time que tenta ser um pouco mais sólido, não marca tanto em linhas altas, né? Joga mais em bloco médio, de fato, e tenta sair em transições rápidas e criações, mas também quando tem a bola não tem medo de subir um pouco mais seus zagueiros e conseguir construir jogadas. E nessa eu acho que hoje a gente veio de um jogo bem negativo no começo. Os 15 primeiros minutos a gente foi muito cercado e dominado pela marcação alta do Coritiba. Isso me assustou um pouquinho, porque era um momento que se o Coritiba fosse um time um pouquinho melhor, podia ter feito gol. Não à toa fez um gol que estava impedido, mas poderia ter feito mais, poderia ter criado chances mais perigosas naquele momento do jogo. Isso me assustou e me preocupou bastante. Mas graças a Deus não aconteceu, né? Não se tornou uma realidade. E aí o Gabriel Bom Tempo acha um bom jogo e pra mim ali não era uma questão tática tanto, mas uma questão técnica. Os jogadores estavam errando muito passe, o Neymar mesmo estava errando quase todas as transições e criações que ele fazia, e o Roleiser não estava conseguindo conectar com o jogo. Então a partir do momento que sai o gol do Bom Tempo, as coisas melhoram muito. Eu acho que o Santos consegue se encontrar no jogo, consegue melhorar na partida e consegue melhorar no jogo no geral. Eu acho que, cara, eu gosto da partida do Santos e gosto de como as coisas têm acontecido. Eu acho que a gente consegue ver
uma qualidade maior no time do Santos, inclusive a gente consegue ver um jogo de bola mais interessante e mais sólido. Então, isso é uma coisa interessante, uma coisa a se elogiar. Eu acho que o Santos se perde um pouco ali no segundo tempo, quando recua um pouco mais do que necessário. Novamente, contra o Curitiba e contra o Bragantino, isso não se foi um ponto tão crítico, porque os times não conseguiram criar. A verdade é que o Santos conseguiu fazer uma solidez defensiva, que por mais que não criasse, acho que contra o Bragantino até criou, principalmente no contra-ataque, mas hoje não criou muito no contra-ataque, mas o adversário também não conseguiu criar nada. Então, se você me perguntar o que aconteceu no segundo tempo hoje, não aconteceu nada. Nada, nem positivo, nem negativo. Santos, quer dizer, positivo teve, né? Que foi a solidez defensiva. Mas negativo, nada. Mas também, tipo, ofensivamente não teve nada de positivo. Foi um jogo bastante conservador no segundo tempo. Esse é um ponto que a gente tem que elogiar, porque mostra uma solidez defensiva que o Cuca conseguiu implementar. Mas é aquele ponto de ressalva que eu falei que eu ia colocar no vídeo. Me preocupa. Por quê? O Bragantino não teve qualidade de aproveitar essa recuada que o Santos dá no segundo tempo e nem essa instabilidade no primeiro. O Curitiba hoje não teve qualidade para aproveitar essa recuada do Santos no segundo tempo e nem essa falta de começo, né, do Santos que prejudica o time. Agora, se a gente for pegar um Corinthians, um Flamengo... Corinthians, nem sei se foi um bom exemplo, um Fluminense, times que têm uma qualidade técnica para aproveitar isso, não pode ser preocupante? Não sei. Eu tenho um medo, tenho um receio, eu deixo esse pontinho aqui, porque acho que em jogos contra times mais qualificados pode ser que se pese. E se pesar, também já quero deixar claro que eu notei isso no time e me assusta um pouco. Mas enfim, eu acho que a gente tem que deixar o saldo positivo hoje. E vamos deixar claro, foi bem positivo. Afinal, a gente conseguiu uma coisa que a gente não conseguiu há muito tempo. Passar na Copa do Brasil, passar de fase na Copa do Brasil com tranquilidade, sem tomar susto, sem ter medo, sem nada. Eu acho que isso é muito positivo. Então, deixo esse elogio inicial ao Cuca. Jogador, Gabriel Bontempo, acho que ele fez um bom jogo, uma boa partida novamente. Ele, quando foi exigido, fez as defesas que precisava. Não apareceu tanto no jogo, que nem eu falei, a solidez defensiva foi evidente. O Igor Vinícius, pra mim, ele tá um pouco abaixo fisicamente, ainda mais na corrida. Eu acho que isso me preocupa um pouco, mas eu acho que hoje também me estressou menos que contra o Bragantino. O Adonis, no começo do jogo, tava bem mal, tá? Eu acho que a gente não pode apagar isso, muito afobado, errando muito, dando muitos espaços no Curitiba. Mas depois ele melhora, faz o gol de cabeça e melhora na partida, fica mais sólido. O Veríssimo também, desde o começo, estava um pouco mais sólido, bem mais sóbrio, né? Eu acho que o Veríssimo é bem, cara, muito grande. Um zagueiro muito bom. O Escobar me irritou muito menos que contra o Bragantino. Eu acho que esse é um ponto muito positivo. O Schmidt quase não jogou o Arão, né? E o Arão, dessa vez, eu acho que ele não entrou tão mal. Eu acho que ele vinha entrando pior. Hoje ele entra um pouco melhor, mais tecnicamente, mais preparado. Não vou criticar muito o Arão hoje, não. O Oliva também tem intensidade, né? Entrega, como a gente conhece bem. No meio, a gente pode falar do Neymar e do Roleiser. Eles têm uma conexão que foi muito interessante. Eu acho que o Neymar dá assistência pro gol do Bontempo hoje, mesmo que não tenha sido uma grande assistência, mas dá assistência. Mas o principal para mim do Neymar foi a movimentação, ele acelerou, depois ele conseguiu fazer o trabalho de aprofundar e ser esse centroavante. Eu acho que o Neymar ele tem aparecido em várias posições, em vários lugares do campo, segurando a bola, retendo a bola, isso tem sido muito importante para o time do Santos conseguir sair em velocidade. Para mim, a melhora do Santos também se passa muito não só pelo Roleiser ter melhorado, isso a gente já vinha acontecendo, mas pelo Barreal. O Barreal melhorou muito e eu acho que isso tem sido muito proveitoso. Foi muito bem contra o Bragantino. Hoje, novamente, gostei da partida dele. Eu acho que isso é muito importante porque aumenta a quantidade ofensiva do Santos. E aí a gente tem, pra mim, o cara que foi o cara do jogo. Ajudou desarmando, ajudou criando, fez um golaço. E é o Gabriel Bontempo. Pra mim, o melhor em campo hoje. Jogou muito bom tempo. E tem sido, pra mim, talvez o grande acerto do Cuca. Fazer diferente do Vojvoda. Que é dar tempo ao bom tempo. Colocar mais bom tempo no time, mesmo que ali pra mim não tenha sido a melhor posição dele, ele tem começado a melhorar e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que elogiar o Cuca, de aproveitar mais o bom tempo do que o próprio Vojvoda aproveitou. Substituições que a gente teve hoje. Gabigol não fez muita coisa, vamos ser bem sinceros, não jogou muito. Rony entrou, o Rony eu acho que ele até ajudou um pouquinho na defesa e tal, mas ofensivamente a gente sabe como é limitado. Teve mais uma substituição, não teve? Entrou junto com o Gabigol alguém. Tô tentando lembrar quem. Entrou o Gabigol e o Menino. Gabriel Menino, né? Fazia tempo que não entrava, acho que ainda sentiu. Mas enfim, segundo tempo não tem muito o que comentar, porque como eu falei, foi um jogo onde a gente se defendeu mais e não aconteceu muita coisa. Mas é isso, meus queridos. Queria pedir seu like, curtida, sua inscrição. O Gustavinho entrou. Que bom que o Gustavinho entrou. Espero que cada vez entre melhor
e volte ao time, porque fez muita falta. Tá bom? É isso, meus queridos. Quero pedir seu like, curtida, sua inscrição. Forte abraço. Ganhamos. Podemos dormir tranquilos. E agora eu fui.